Bem, pessoal, começamos aqui o nosso último vídeo dessa semana, né? Então, em breve já estão liberados em relação aos vídeos, mas não esqueçam de fazer as atividades. Esse vídeo, enfim, a gente entra propriamente na discussão do Benedict Anderson. No primeiro capítulo desse livro, que é um clássico, né? Comunidades Imaginadas, uma das principais obras de referência para pensar a discussão sobre o nacionalismo. E eu, pessoalmente, gosto muito desse capítulo das raízes culturais. É um capítulo que eu acho interessantíssimo, então uma leitura muito boa. Alguns acham um pouco complicada, outros amam. Acho que esse texto de raízes culturais é meio que um amo ou odeio, né? Pelo menos nas minhas experiências anteriores com o curso. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tentar não me empolgar muito, apesar de ter várias discussões aí que eu me animo, e tratar assim, daqueles elementos, daqueles pontos que eu considero os mais relevantes nesse texto do Benedict Anderson. Tá? Mas não esqueçam de lê-lo. É fundamental que vocês leiam esse texto. Para começar, gente, o Benedict Anderson ele considera que o nacionalismo ele é um fenômeno que ocorre aí, um fenômeno histórico que ocorre aí no século XIX. Portanto, o nacionalismo não se trata de uma ideologia política, ainda que ele possa ser abraçado politicamente, estimulado politicamente, que componha ideologias políticas de maneira muito intensa. Se a gente for tomar, por exemplo, o pensamento fascista, nazista, né? O nacionalismo ele é instrumentalizado de uma maneira extremada por essas ideologias políticas. Mas o que o Benedict Anderson considera em si é que o nacionalismo, ele próprio, né? Ele não é uma ideologia política, ele é um fenômeno. Ele surge independente da vontade, da capacidade de maquinar na cabeça de um indivíduo. Né? Então, não chega alguém, como por exemplo Mussolini, bola o pensamento fascista. Então, a gente não tem um criador do pensamento nacionalista. Não chega alguém, eu criei aí o nacionalismo. Não. O nacionalismo ele vai surgindo e depois ele vai sendo instrumentalizado. Então, esse é um elemento fundamental para a gente entender o texto do Benedict Anderson. Por quê? Porque como um fenômeno que vai surgindo, que tem essa formação histórica e coletiva, que ele quer entendê-lo. Por que disso? O que possibilita surgir esse fenômeno, já que ele não é maquinado, não é criado na cabeça de ninguém? Que elementos levaram a esse começo, né, a essa formação aí do nacionalismo? E para o Benedict Anderson, a explicação para isso só pode ser encontrada na decadência, na crise, na ruína de outras raízes culturais, com as quais, né, o nacionalismo dialoga em termos dele suprir determinadas necessidades humanas que estão deixando de ser supridas nesse contexto aí do século XIX. Tá? Então, o Benedict Anderson ele já logo abre, né, o seu trabalho criticando o Gellner, que apesar de estar aí no mesmo campo daqueles que entendem o nacionalismo como algo que surge, que não é algo natural, mas ainda assim o Benedict Anderson se opõe ao Gellner na interpretação de que o nacionalismo seria uma espécie de falsificação da realidade. Para o Benedict Anderson é uma imaginação, uma criação, né? Não é uma coisa completamente arquitetada pelas classes dominantes para controlar as massas, né? Ainda que seja instrumentalizada, sim, como forma de dominação. Né? O Benedict Anderson não nega isso, mas ele entende como algo que é uma criação, um fenômeno. Né? O fenômeno ele está para além meramente da vontade dos indivíduos, ele vai se consolidando e se formando. Um outro aspecto que eu vou trabalhar mais adiante, mas que eu já sublinhei aí, é a questão de como que a expansão do nacionalismo se dá. Né? O nacionalismo, o Benedict Anderson coloca, ele é sempre intrinsecamente limitado. Por quê? Porque diferente de outros pensamentos, outras ideologias que querem se expandir, que querem dar um máximo de adeptos, o nacionalismo ele se limita ao seu território. Né? Um português, por exemplo, ele não quer converter o mundo a se tornar português, né? Ele não quer que as pessoas se tornem portuguesas. Muitas das vezes até o contrário, né? O nacionalismo ele se dá como um culto da diferença, um culto da diferenciação. Tá? Mas vou deixar isso um pouco mais para adiante. E, no entanto, se por um lado ele não pretende ser proselitista, ele não é proselitista, ele não pretende converter os outros à sua nação,
internamente ele propõe uma ideia que o Benedict Anderson vai chamar de camaradagem horizontal. Eu acho incrível, eu acho muito bom, expressa muito bem a ideia nesse termo da camaradagem horizontal, que é essa ideia da camaradagem horizontal, a ideia de que, olha, nós somos todos iguais, estamos aí, né, lado a lado, horizontalmente dispostos, como brasileiros, ou como quer que seja, que vai conferir o uso político principal do nacionalismo. Então, muitos governantes vão amenizar e apaziguar os conflitos de classe com base nessa ideia de uma camaradagem horizontal. Somos todos brasileiros, estamos todos unidos em função de uma ideia maior que é a nação, é a pátria, é o Brasil. Né? Agora, atualmente, a gente tem, né, aí o Brasil acima de todos, Deus acima de todo mundo, sei lá como é que é aí o lema, mas ele está muito ligado a essa ideia, né, de que o Brasil é o que está ali para todo mundo, todos somos brasileiros, então todos estamos em horizontalidade em relação à pátria-mãe. Tá? Então, e para isso as pessoas têm que, inclusive, estar dispostas a morrer por essa nação. Pois bem, então essas são as características gerais do nacionalismo, mas o que nos interessa realmente, né, o que vai no âmago da discussão do Benedict Anderson, que é o que ele está buscando nesse capítulo especificamente, é entender por que esse fenômeno se dá, como ele acontece, né, de onde vem o nacionalismo. E aí que o Benedict Anderson identifica uma relação do nacionalismo com o imaginário religioso. Eu acho esse um dos pontos altos do texto Benedict Anderson, né? O imaginário religioso ele é fundamental para entender a origem do nacionalismo. E se a gente pensar, como eu falei em alguns vídeos anteriores, esse aspecto do apego sentimental e afetivo do nacionalismo, fica até mais fácil da gente compreender essa relação entre o nacionalismo e o religioso. Por quê, né? Ele começa falando sobre como que a religião, o que ela opera em termos de compensação afetiva, psicológica e sentimental para as pessoas, né? A religião, ela traz respostas para o ser humano que a ciência, a racionalidade não é capaz de ofertar. Né? Então, os sofrimentos, as agruras, né, da existência humana, elas não são respondidas. Né? Ninguém responde porque você, sei lá, nasceu numa família miserável, uma família desestruturada, uma família com um pai agressivo, por exemplo, e outra pessoa nasceu em berço de ouro na Suécia, na Dinamarca, né, em algum país com um sistema de proteção social maravilhoso, né? Por que isso? Né? A ciência não vai explicar. Né? Então, apenas a religião traz esse consolo, essa calmaria para um ser humano que a racionalidade não pode ofertar. Né? E uma vez que essa religião, que o sentimento de religiosidade absoluta, que durante, por exemplo, a Idade Média, tudo era explicado pela religião na Europa, né? Então as pessoas simplesmente conseguiam entender, de certa maneira, todo o universo ao seu redor à luz de explicações religiosas. Uma vez que esse mundo europeu vai se expandindo, esse mundo europeu vai entrando em contato com novas realidades, com novas vivências humanas, com novos povos, com novas etnias, com novas formas de se relacionar com a própria vida, isso vai levando paulatinamente a uma crise dessa verdade absoluta. Não é o fim da religião, como nós sabemos até hoje, né? A religião nunca acabou, né? Não é o fim da religião, mas é um abalo da sua responsabilidade por responder a tudo. Então, a religião não consegue mais responder a tudo. E a razão também não. Então, esse abalo, essa crise da religião faz com que as pessoas busquem alguma outra forma de identificação. Uma delas que o Benedict Anderson aborda é a questão da ideia de continuidade. Né? Um dos grandes dramas humanos de todos nós, inclusive eu costumo brincar com as pessoas, gente, a nossa vida é um drama, é um filme de drama, é uma tragédia inevitável, porque todos vamos morrer. Se a gente for retratar a vida de qualquer um de nós, sempre vai dar um filme dramático. Pode até virar uma comédia dramática, um romance dramático, mas sempre vai ser um drama. A gente vai morrer. A nossa vida é fadada à tragédia, né? E a princípio, ninguém voltou para contar, acabou ali, morremos, acabou, viramos pó, ou viramos, né, comida de larva. Se a pessoa tem um credo religioso, uma
fé inabalável, tranquilo, ela acredita que ela vai continuar, que vai para o paraíso e tudo, né? Mas, principalmente com o advento do pensamento iluminista, as pessoas se colocam algumas dúvidas, né? Se colocam alguns poréns, né? E essa fé inabalável nem sempre ela é tão inabalável assim. Então, a nação, ela traria na esfera secular uma sensação de continuidade. Então, ok, eu vou morrer, né? Eu vou acabar, eu vou virar comida de larva, mas eu vou continuar na nação. Eu morro, mas o Brasil continua. Eu morro, mas eu deixo uma herança para os brasileiros, para as novas gerações que vão vir depois de mim. Então, essa ideia de continuidade, a nação é capaz de ofertar. O Benedict Anderson coloca isso, como que a nação ela consegue ofertar isso, né? Então, a gente se consola, de certa maneira, e se vê prolongado na noção de nação. Então, esse é um aspecto muito interessante. Tá? Então, para o Benedict Anderson, o nacionalismo é isso. Ele não é uma ideologia política conscientemente adotada, mas ele é fruto dos grandes sistemas culturais que os precederam. Que sistemas culturais são esses? Para ele destaca principalmente dois: as culturas sacras e os reinos dinásticos, né? Então, as comunidades religiosas, né, e os reinos dinásticos. As comunidades religiosas, elas em si, né, as culturas sacras, elas já se organizam num formato de comunidade, essa ideia de uma identificação, de compartilhamento, na comunidade vem de comunhão, de compartilhar coisas. No entanto, se a comunidade religiosa ela busca a expansão, grande parte delas, especialmente nas religiões proselitistas, como é o caso do islamismo e do cristianismo, o nacionalismo ele não tem essa característica, ao contrário, né? Ele não quer converter, como eu já falei anteriormente. Ele é restrito, ele é ilimitado em termos dessa perspectiva. Mas, por sua vez, ele já seria fruto de um processo de territorialização do mundo, que o Benedict Anderson vai abordar através de um caso aí muito interessante. Eu recomendo vocês assim atentarem com bastante cuidado ao exemplo que ele dá sobre o Marco Polo. Eu amo esse exemplo aí do Marco Polo. Para quem não conhece o Marco Polo, recomendo até ver esses seriados meio falcatruas, né? E tem um seriado que está até na Netflix, que é o Marco Polo, que conta um pouco a história desse comerciante veneziano, né? A Itália ainda não existia, né? Esse comerciante veneziano no século XV, em que ele junto com acho que no início ele começa junto com o pai, não tenho certeza, ele vai fazendo a rota da seda, né, enquanto comerciante, e ele vai acabar parando no Império Chinês, que era de longe o maior império daquele período da humanidade, né, enquanto a Europa era uma região amplamente baseada numa cultura predominantemente de subsistência, rural, com poucas cidades que já estavam começando a se conectar comercialmente, principalmente em função das conexões com o Império Árabe, mas ainda uma região assim, que em termos tecnológicos, em termos civilizacionais, era muito, muito arcaica em relação ao Império Chinês, né? Que de longe era, para aquela época, o centro do mundo, né? Então, o Império Chinês, naquele período, ele tinha as maiores cidades, né? As tecnologias mais avançadas, seguido logo após pelo Império Árabe. Então, o Marco Polo ele chega até o Império Chinês, na época em que ele está sob o domínio do Kublai Khan, que é descendente do Gengis Khan, mongol, né, que dominou aí o Império Chinês durante 100 anos. E quando ele chega lá, ele passa por uma série de aventuras, que até hoje a historiografia discute se ele realmente vivenciou ou não aquilo, mas ele teria sido incorporado à corte do Kublai Khan. E no texto do Benedict Anderson, ele narra um episódio em que o Marco Polo ele estaria aí na corte do Kublai Khan, e nessa corte ele vivencia a relação do Kublai Khan com diferentes pessoas vindas de várias regiões do mundo, como islâmicos,
como alguns povos que tinham religiões, agora não me recordo muito bem qual a corrente das religiões, e o próprio Marco Polo como cristão, e que ele permitia que todos eles expressassem a sua fé religiosa. E nesse trecho em que o Marco Polo conta dessa situação, ele fala como que o Kublai Khan, mesmo ouvindo e deixando todos eles manifestarem, ele entendia o cristianismo como a fé mais verdadeira. Esse trecho é muito interessante, porque a própria ideia do Marco Polo de considerar a existência de outras fés como em algum nível verdadeiras é completamente inovador em relação à forma anterior como se lidava com a religião, em que apenas uma pode ter verdade, apenas uma existia, não havia sequer o conhecimento das outras, né? Então o conhecimento da diversidade, o conhecimento da pluralidade humana faz com que haja também o reconhecimento de que alguma verdade os outros podem ter. Então isso corresponde ao que o Benedict Anderson vai apontar como a própria religião vai se territorializando. E isso vai facilitar também essa relação territorializada que o nacionalismo vai exercer posteriormente. Deixa eu acelerar aqui, que eu tô meio, não posso me empolgar muito, a história do Marco Polo eu adoro, Inclusive, acho que eu vou fazer exercício avaliativo sobre ela, não percam. Outro aspecto também, gente, relacionado às línguas, É muito interessante essa questão das línguas das comunidades sacras, Porque as línguas das comunidades sacras, elas em si tinham um sentido sagrado também. Não à toa que as missas eram rezadas em latim, As missas, elas deviam ser, em qualquer região da Europa, rezadas no mesmo idioma. Então, ela era um fator de conexão dessa comunidade. No caso do Império Chinês, que ele também menciona, o ideograma chinês, até hoje ele ainda opera dessa maneira, mas ele também tinha essa ideia de possibilitar que todo o Império do Meio, que era o Império Chinês, se comunicasse através de um mesmo código escrito, Porque a língua chinesa, assim como era a língua egípcia, o ideograma egípcio, ela representa a coisa em si e não a fonética, não as palavras. Então, ela possibilita que você escreva uma mesma palavra falando idiomas completamente diferentes. Então, mesmo que as pessoas falem idiomas distintos em diferentes regiões, a escrita, ela não representa os sons, ela representa a coisa em si. Então, se você vai desenhar sol, não vai representar algo que é o próprio sol, não o som da palavra sol, como acontece com as línguas vernáculas, que é o português, o inglês, o alemão, que são as línguas que a gente fala no dia a dia e que na nossa escrita se escreve tal como é falado. Mas a gente não consegue entender. Se a gente pegar um texto em alemão, a gente não vai entender porque o alemão está expressando a fala do alemão. Já o ideograma chinês não. Até hoje, não importa qual região, você pode falar mandarim, como você pode falar cantonês, que você vai conseguir entender um texto escrito em chinês. Então, tinha essa ideia da língua conectar a comunidade. Então, o latim operava dessa maneira, o ideograma chinês também. Isso tudo vai se fragmentando. E não é à toa que, na modernidade, ele vai falar, por exemplo, do caso do Shakespeare, do caso de outros pensadores, que conforme vai passando o tempo, não mais se escreve em latim. Antes, todos, para ter algum reconhecimento, precisavam escrever em latim. Mas isso vai se fragmentando, se territorializando, e cada região começa, inclusive, as pessoas a escreverem naquela língua do vernáculo daquela região. Então, isso é uma coisa que também vai criando espaço, possibilitando o desenvolvimento do nacionalismo. Outro ponto fundamental é a questão dos reinos dinásticos, as monarquias do antigo regime. Os reinos dinásticos, as dinastias, que passavam de pai para filho, o controle das monarquias, tinham a sua legitimidade vinda diretamente da ideia religiosa. É Deus que legitima, é Deus que permite que aquele rei seja rei e, consequentemente, vai passar para o seu filho, para os seus descendentes. E no reino dinástico, as pessoas não são cidadãs e elas não se identificam com aquele território como cidadãos. Na verdade, eles são súditos de um determinado rei. E essas dinastias, elas são, primeiro que elas não são nacionais, elas não possuem uma nacionalidade,
Não é à toa que as dinastias misturam-se entre si, né? O filho do rei da Espanha casa com o filho do rei da Áustria e não sei o que e tal. Eles não têm uma identificação com aquela região, uma identificação nacional. Isso não existia. Isso vai acontecer apenas a partir do século XIX, que eles vão buscar isso. E outro aspecto é que as fronteiras também são muito flexíveis, né? Então, muitas das vezes, através de um casamento de um determinado rei com o outro, você unifica dois reinados, né? E se torna agora um reinado só. E aí, mas então quer dizer que os súditos daquela região deixaram de ser, por exemplo, durante o período da União Ibérica, deixaram de ser portugueses, deixaram de ser espanhóis e viraram uma coisa só? Não, porque na verdade eles não se identificavam nem como portugueses, nem como espanhóis, né? A identificação era muito mais local, de aldeia, regional, né? Não havia essa sensação de nacionalidade. A crise das dinastias que vem com o pensamento iluminista e que vem com a Revolução Francesa são fundamentais para abalar também, para criar um vazio aí de poder que vai ser ocupado pelo nacionalismo. Então, os súditos, ao invés de súditos, serão cada vez mais cidadãos. E então, eles vão se identificar com aquele território que agora sim tem fronteiras. Não são mais essas fronteiras flexíveis, com base em casamento, com base de acordos e alianças, com base em guerras, né? Mas são fronteiras cada vez mais fixas, né? Então, esse é um aspecto muito interessante. Para finalizar mesmo, vou falar um pouco da questão do tempo. Como que o tempo, ele se modifica a relação com o tempo. Até o tempo passa a ser percebido à luz da ideia de nação. Se o tempo medieval ele era um tempo constante, como uma espécie de um presente constante, como se as pessoas vivessem o tempo inteiro a mesma coisa, e o Benedict Anderson fala, não é à toa que quando eles desenham e pintam coisas do passado, como o passado bíblico, eles vão representar esse passado bíblico caracterizando as pessoas ali, né, Jesus, Maria, os apóstolos, com as mesmas vestimentas das suas aldeias, das suas comunidades, das suas regiões, né? Porque a noção de tempo deles é de um presente constante. Não há um conhecimento da alteridade, nem a alteridade cultural, nem a alteridade temporal. É como se tudo sempre fosse daquela maneira. Já o tempo contemporâneo, não. Ele já é um tempo, né, de transformações aceleradas. No entanto, a nação dá a ideia de uma comunidade, né, de que você participa de uma comunidade que vive um mesmo tempo. E aí um dos principais veículos que dá essa sensação de pertencimento a esse mesmo tempo, né, de ter um tempo compartilhado, vai ser, por exemplo, os jornais. Os jornais, eles ao mesmo tempo, eles incorporam a obsolescência desse tempo acelerado, mas também que é difícil, né, de lidar essa transformação de um tempo muito acelerado, mas também ao mesmo tempo você tem a sensação de, opa, ok, o tempo está passando, mas eu vivo esse tempo junto com outras pessoas, né? Então, há uma imaginação social aí que é compartilhada mesmo com as nossas trajetórias individuais, né? Então a gente compartilha um tempo comum, que é o tempo da nação. Então a gente vivencia determinadas notícias, a gente sabe o que está acontecendo no país, né? Então o jornal permite essa relação aí de compartilhamento, de comunidade, mas uma comunidade que ela é imaginária. E por que ela é uma comunidade imaginária, né, aí para o Benedict Anderson? Porque a gente se imagina pertencendo, a gente se entende como todos fazendo parte, mas a gente não conhece sequer as pessoas que compartilham essa comunidade, né? Então a gente sabe que alguém, sei lá, que está lá agora, não seja no Rio Grande do Sul ou no Amapá, essa pessoa é também brasileira, mas a gente não conhece. Mesmo assim, a gente compartilha elementos, né, comuns e por isso a gente compõe essa mesma comunidade. A gente imagina isso, por isso uma comunidade imaginada. Não quer dizer que ela seja falsa, mas sim que ela é o tempo inteiro imaginada, pensada e, consequentemente, sentida também, né? Então é isso, gente. Concluir. Espero que vocês não tenham se exaurido demais com essa minha explicação, que eu acho que foi um pouco mais longa. E nos vemos na nossa atividade presencial, né, no nosso encontro presencial, para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. E façam as atividades, né, de preferência antes da nossa atividade presencial. É bom que o nosso encontro é só na sexta-feira, o que facilita um pouco isso, ok? Abração e até mais.